muita gente fala por aí que é preciso se amar, mas ninguém te explica como e um passo a passo, de forma clara, direta, reta, de como desenvolver esse amor próprio, como parar esse processo de auto-ódio. A maioria das pessoas faz tudo para receber amor ou para se sentir amado. Trabalha, tem relacionamentos, agrada os outros, agrada a si mesmo, tudo em busca do amor. Essa sensação interna de prazer, de felicidade consigo mesmo. E a maioria das pessoas faz tudo isso e falha compulsoriamente, falha constantemente e realmente é incapaz de sentir amor próprio e sente um tempo inteiro uma sensação de auto-ódio. Vozes o tempo inteiro dizendo você não merece, você não é o bastante, nunca vai dar certo, e uma sensação interna, uma voz interna como um grande looping do mal na sua cabeça, um verdadeiro Galvão Bueno no mal, falando na sua cabeça o tempo inteiro que nunca vai dar certo para você, que amor nunca vai dar certo para você. E não é porque as pessoas não são capazes de ter amor próprio, são porque elas desconhecem como. Porque muita gente fala por aí que é preciso se amar, mas ninguém te explica como e um passo a passo, de forma clara, direta, reta, de como desenvolver esse amor próprio, como parar esse processo de auto-ódio. E tem um segredo essencial sobre esse assunto, mas antes de te contar esse segredo essencial sobre como obter amor próprio, eu vou te contar uma história pessoal. Eu passei grande parte da minha existência me auto-odiando. E por conta desse auto-ódio, eu desenvolvi muitas relações abusivas. Então, durante até os meus 30 anos, eu só tive relacionamentos abusivos. Eu só tive relações com todas as pessoas com quem eu me relacionava de uma forma prioritariamente abusiva, seja essas relações românticas ou seja essas relações familiares. E aí você pode estar me perguntando, tá, como você mudou isso? Como é capaz que alguém que se odiou tanto, teve uma infância tão violenta, conseguiu se modificar? E sim, é possível. A primeira coisa que eu tive que perceber e assumir para mim mesmo era que eu não me amava. E eu não me amando, tudo o que acontecia era um reflexo. Mesmo se eu tinha sucesso financeiro ou de trabalho, eu não me sentia inteiro, eu não me sentia satisfeita, eu não me sentia bem comigo mesmo. Eu sentia dentro de mim que eu estava o tempo inteiro quebrado, que eu faltava algo dentro de mim, como se o tempo inteiro eu estivesse buscando algo e fazendo muito esforço. E durante muito tempo eu achei que amor próprio era tentar melhorar, então eu buscava retiros, palestras, práticas meditativas, acupuntura, práticas integrativas de saúde, terapia, análise, etc., tentando o tempo inteiro me melhorar. E parece que esse tentar me melhorar só aumentava esse vazio dentro de mim, essa sensação de não suficiência, essa sensação de estar o tempo inteiro quebrado, o tempo inteiro insuficiente. E foi nesse momento que eu percebi a chave central, que é: se eu não tenho amor próprio, não tem como nem eu ter uma vida de trabalho boa, nem uma vida amorosa boa, que são os dois pilares aí fundamentais de uma vida de um adulto que se sente bem e feliz nesse plano, né? Não estou aqui falando dos planos espirituais especificamente. Lembrando que a minha linhagem espiritual é uma das poucas linhagens de todo o percurso filosófico que veio da Índia, que tem não só o objetivo de você ter uma boa vida espiritual, mas que tem o objetivo também de você ter uma boa vida aqui nesse plano, nessa existência, nessa materialidade que é a vida que a gente está. Porque se você está aí me assistindo no YouTube, você está vivendo essa vida, você não está em negação que você está vivo. E voltando a essa grande dúvida, eu percebi que fazer qualquer coisa para tentar me amar seria a chave principal de qualquer processo. Então, eu comecei a buscar drasticamente todas as ferramentas possíveis e imagináveis para eu conseguir desenvolver, ou pelo menos sentir dentro de mim alguma sensação de amor por mim mesmo. Eu conseguia sentir amor por Deus, pela vida, pelas pessoas com quem eu me relacionava, pela minha família, mas eu não conseguia me amar, não conseguia me ver como uma pessoa digna de amor. Eu me via o tempo inteiro como quebrado, como incompleto, como se sempre faltasse algo, como se eu fosse o tempo inteiro quebrado e incompleto. E
O que eu observo há 20 anos sendo terapeuta e há 20 anos trabalhando com autoconhecimento, que esse processo não é simplesmente um processo meu, é um processo coletivo. Então, talvez você se reconheça nisso que eu estou falando, nessa sensação de o tempo inteiro se sentir incompleto, se sentir, eu não pertenço daqui, eu devo estar aqui de uma forma errada, eu gostaria de voltar para casa, eu gostaria de encontrar paz dentro de mim. Esse desejo, vontade de ser um de novo, de parar de sentir essa sensação de angústia, e é uma angústia de alma. Não é simplesmente uma angústia pelos desastres humanitários ou pelo colapso ecológico. É uma angústia ainda mais profunda de você se sentir incompleto. E se você me assistiu até aqui e já teve essa sensação, escreve aqui nos comentários se você ainda está sentindo isso, se você já começou o seu processo, ou se você parou nesse vídeo justamente porque você estava buscando esse segredo que eu disse que eu vou te contar sobre como desenvolver amor próprio. Então, eu vou começar com dicas práticas do desenvolvimento do amor próprio. Como eu disse para você, existe uma voz muito grande, não só na sua cabeça, mas na minha e de todo mundo da humanidade, dizendo que a gente não merece, que isso não vai dar certo, que isso não é para mim. E essa voz que eu chamo ela de vez em quando de Galvão Bueno do Mal, que é o nosso autocrítico interno, essa voz interna dizendo pra gente que a gente não vai dar certo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conseguir observar essa voz e separar ela de mim. Por que que eu dou um nome a ela? Às vezes eu chamo ela de Cassandra, às vezes eu dou um nome físico para essa voz, para que ela se distancie de mim e eu não tenha essa sensação que essa voz sou eu. Porque no momento que eu entendo que essa voz sou eu, isso vira culpa, isso vira vergonha, isso vira um sentimento muito difícil de eu lidar se ele está muito perto. Quando eu me distancio do autocrítico, eu consigo olhar para ele e falar: isso mais uma voz na minha cabeça, vai passar. Nem sempre é fácil esse processo, nem sempre é tranquilo dizer isso para ele, de dizer, olha, isso não é verdade. Às vezes você precisa acumular provas da sua vida, práticas, e dizer, olha, não é verdade. Várias coisas que eu faço dão certo, vários amores que eu tenho são saudáveis, pessoas perto de mim reconhecem que eu sou uma boa pessoa, e entrar num diálogo. Mas nem sempre o diálogo é fácil. O mais fácil é só reconhecer, escutar e deixar ele ali. Porque tentar reprimir, esconder, abafar, só vai fazer essa voz ficar mais alta. Discutir com essa voz não vai te levar a muitos lugares. Então é mesmo escutar, reconhecer, olha, eu reconheço que você está aí e eu reconheço que você é uma voz. E não dar a ele o poder do microfone constante na sua cabeça. Permitir que outras partes de você comecem a falar. E essa é a minha segunda dica: começar a escutar outras vozes e construir o que eu chamo de uma comunicação não violenta interna. Então, existem várias vozes dentro de você, uma voz mais da razão, mais da ciência, uma voz mais apaixonada, mais espiritual, uma voz mais visceral, mais conectada com, né, esse desejo de sobrevivência, de tem que fazer, que tem que resolver, que tem que fazer, que tem que desenvolver. Então, colocar mesmo essas vozes num maior diálogo, porque a maioria da nossa vida a gente aprende a dar o microfone apenas à voz ao autocrítico e esquece de escutar as outras vozes. Então, esse é um dos meus principais conselhos práticos. O terceiro conselho prático, que eu diria também um dos mais importantes, é baseado na autora Bell Hooks. Bell Hooks, no seu livro Tudo sobre Amor, traz pra gente que amor não é simplesmente um sentimento inocente, que amor é ação e que a ação não pode coabitar com o abuso. Quando a gente pensa isso que a gente está fazendo internamente, esse auto-ódio, é um processo de abuso, é um processo de dizer sim, querendo dizer não, é um processo de não colocar energia nas suas coisas e colocar energia em coisas que você não quer, é se manter em relações abusivas sendo que você quer sair, é se manter em relações abusivas não apenas românticas, mas com seus familiares, com seus amigos. Então, compreender que amor não pode coabitar com abuso e fazer ações práticas que com certeza devem começar com aprender a dizer não, com se desvencilhar com essa ideia de que eu preciso agradar todo mundo,
e entender que ser você, assim, ser qualquer pessoa, inclusive Jesus, não vai agradar todo mundo. Nenhum dos mestres de nenhuma linha da filosofia, da espiritualidade, vão agradar todo mundo. Então, primeiro, cai na real, entende que ninguém vai agradar todo mundo e entende que a sua existência não está aqui para agradar. Que nem mesmo a existência da divindade agrada todo mundo o tempo inteiro. Que muitas pessoas olham para o nosso colapso e falam assim: Deus, olha só, vamos ter uma DR, não é mesmo? Então, essa prepotência de achar que você tem que agradar todo mundo e dizer sim para tudo é uma ação muito ruim para o seu amor próprio. E aí, começar a dizer sim para você mesmo. Sim, eu quero ficar sozinha, sim, eu quero ler esse livro, ficar aqui em casa, não quero sair, e eu quero realmente fazer as pazes comigo. E essa ação, né? Você pode pautar essas ações de acordo com os ingredientes que Bell Hooks traz do que são os ingredientes de amor, que é ser verdadeiro com você mesmo, ser carinhoso com você mesmo, ser gentil com você mesmo e começar a pensar e fazer uma receita que é uma receita única, que não vai vir do Instagram, que não vai vir do checklist, faça essa máscara, faça esse dia no spa que você não, vai vir unicamente da sua autenticidade, de quem você é em essência, para aprender o que é isso para você. O que é ser verdadeiro, o que é ser coerente, o que é ser íntegro com você, o que é ter uma relação saudável com você interna e não abusiva. E isso começa com assumindo que você tem uma relação de auto-ódio, assumindo que você tem uma relação de autoabuso e tomando passo para mudar. E já te digo, no processo, muita gente vai sair da sua vida. Porque muita gente ainda está na sua vida porque você está se machucando para agradar eles. E no momento que você parar de fazer isso, eu te garanto que essas pessoas não vão estar mais na sua vida. Que você vai precisar dizer adeus para muitas relações, ter um tempo de solidão para começar a chegar pessoas novas na sua existência. Então, já te dou esse feedback, se prepara para isso. E agora eu vou te falar qual é o maior segredo para você aprender a se amar. E se você chegou até aqui, eu já te agradeço de antemão. Esse é um canal sobre espiritualidade consciente, eu chamo de espiritualidade pé no chão, onde a gente acredita que amor é revolucionário, que amor é a base de toda real revolução e que se amar é a semente fundamental da paz do mundo. Então aqui eu vou trazer a espiritualidade vinculado com um processo interno de amor próprio, um processo interno de você casar com você mesmo. Inclusive, eu tenho um curso justamente para você aprender a casar com você mesmo, que é o De Volta para Si, para você mergulhar nisso. Se você não me conhece, meu nome é Savais, eu dou aula de espiritualidade consciente, de meditação e do processo de você voltar para você mesmo. E pensando em voltar para você mesmo, não tem como você amar uma pessoa que você não conhece. Para você amar alguém, né? Por exemplo, se você casar com alguém, você sai para jantar com essa pessoa, você conversa com essa pessoa, você faz amor com essa pessoa. Você tem um processo de conhecimento da pessoa para amar essa pessoa. Você não começa a amar alguém do nada. Você precisa conhecer alguém para amar esse alguém. E para você se conhecer, para você descobrir quem em essência é você, para você se conhecer, para você descobrir quem em essência é você, você precisa mergulhar para dentro e fazer a pergunta espiritual e a pergunta filosófica mais importante tanto para a filosofia, que a gente diz uma filosofia clássica entre aspas, que a gente chama de filosofia ocidental também entre aspas, porque são termos dados a partir da colonização, né, que seria a filosofia grega, a filosofia europeia e assim por diante, eles vão ter esse centro de quem é você. Conheça a ti mesmo, que é uma grande frase que Sócrates usava muito, que está ali escrita no templo de Apolo. E esse conhece você mesmo também foi trago por um dos maiores sábios e um dos maiores mestres e uma das maiores luzes que já passou nesse planeta, que está bem aqui do meu lado, que é Shri Ramana.
A maior pergunta espiritual traga por Shri Ramana é: quem é você? Ou, em essência, o que é você? O que forma você? E, segundo a grande maioria das tradições místicas, esotéricas e espirituais, essa pergunta faz a gente reconhecer a nossa essência. A nossa essência para além da nossa particularidade individual. Para além da nossa particularidade individual, existe algo que tece tudo que existe, que muitas pessoas chamam de consciência ou verdade, e aqui nesse canal, por uma questão específica, eu escolho chamar essa tessitura da vida de amor. Então, em essência, o maior segredo de você se amar é você se reconhecer como amor. Porque, em essência, você é amor. Em essência, você é a própria divindade. Em essência, você é gozo, prazer, alegria. Em essência, você é livre. Em essência, você não está preso aqui. Em essência, você está totalmente livre. Então, o maior segredo para você aprender a se amar não é exatamente você fazer práticas de amor próprio, embora essas práticas sejam fundamentais para você ter uma saúde, você se curar desses vícios, dessas crenças limitantes, desses lugares que a sua mente vai. O maior segredo para você aprender a se amar é você descobrir ou se relembrar quem você é em essência. É você perceber que o que você é em essência não pode ser posto em palavras, vai além de qualquer coisa que eu possa te falar nesse canal. É algo que você pode sentir no seu coração, que o que você é em essência é amor. E isso que você chama de vazio, que você fica tentando completar, fazer, melhorar, na verdade, é um espaço que você deve mergulhar ali dentro e perceber que esse grande vazio, ele é muito cheio da graça divina, de isso que é impossível de ser posto em palavras, que os místicos, os dançarinos, os artistas traduzem de uma forma tão linda, que é algo para além da explicação humana. Que é essa teia que tece tudo o que existe, que é todas as coisas e que é você. Então, o maior segredo para aprender a se amar não é fazer dicas práticas de amor próprio, é realmente você se reconhecer como divino. É você conseguir perceber que o divino é tudo que existe e isso inclui você. Que você é sim a divindade, que você é sim uma deusa, um deus e assim como é a grama, como é esse computador, como é a natureza, como é a cachoeira, como é o oceano, como é tudo que existe. E que não tem uma separação entre o mundo espiritual e o mundo físico, assim como não tem uma separação entre você e tudo que existe. E entrar nesse despertar, nesse perceber, nesse revelar que você é a divindade e que tudo que existe é a divindade. Esse é o maior segredo do amor próprio. E ele pode ser descoberto todos os dias, a todas as respirações e a cada instante. É isso que eu queria contar para você, que eu demorei muito tempo para perceber, muito tempo para descobrir e muito mais tempo ainda para sentir isso no meu corpo, para perceber isso como uma experiência viva, como uma experiência prática, como uma experiência cotidiana e diária, de entender que não é sobre amar a mim, mas é amar a divindade a partir de mim. Porque entre todas as coisas que a divindade formou, ela também formou a mim e ela também formou a você. E aceitar a beleza da vida, do DNA, das células, da grande beleza dessa sopa cósmica, desse jogo, dessa dança, dessa poética beleza do ser e do existir. É isso. Até o nosso próximo vídeo. Se você tem alguma sugestão para esse canal, pode pôr aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever, comentar, porque isso importa muito. Faz muita diferença. Eu te agradeço imensamente por ter assistido até aqui. E eu honro muito a sua presença revolucionária.